Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos ao resumo semanal da novela Amores Verdadeiros, de 26 a 30 de julho de 2021. Lembrando que o resumo pode sofrer alterações de acordo com a edição feita pela emissora. Nesta semana, Gusmão verá Nick e Roy na cama e pensará o pior. Vitória se reencontrará com seu amor do passado, Carlos Gonçalves. Aguiar ficará com muitos ciúmes. Saiba disso e muito mais. Mas antes, por favor, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nada. Segunda-feira, 26 de julho de 2021. Paula lê o exame onde confirma que Beatriz está grávida. Beatriz diz que esse filho é fruto da violação de Leonardo. Paula incentiva que a filha conte a verdade a Salviano e que tem certeza que ele apoiará. Beatriz conta à mãe as ameaças de Leonardo. Adriana diz a Aguiar que não é empresária como sua irmã e que ele terá mais tempo pessoal. Nelson ouve quando Adriana diz que Vitória vai viajar. Vitória diz que vai viajar para Buenos Aires. Nelson tenta ironizar Aguiar, mas se dá mal e descobre que Aguiar não irá com Vitória para a Argentina. Nelson pergunta a Vitória com quem ela vai à Argentina. Vitória, cansada do burro, diz: "Bom, já que insiste, vou dizer. Eu vou para a Argentina com o meu amante." Em Miami, Roy diz a Nick que ela terá que esquecer Gusmão. Roy diz que ligou na mansão e que Poliana informou que Gusmão saiu à viagem com Liliana. Nick fica chocada e nervosa. Roy diz que Gusmão e Liliana vão se casar. Gusmão se despede de Beatriz e Felipe. Gusmão incentiva que a irmã pense bem antes de terminar tudo com Salviano. Gusmão está indo embora, quando Paula pergunta se pode lhe dar um beijo. Gusmão se aproxima e diz: "Sim, mamãe." Paula o dá um beijo e os dois se abraçam. Poliana diz a Salviano que jamais imaginou que ele sofreria por amor. Jean-Marie diz que por dentro do corpo de Salviano tem um doce coração. Salviano diz que com Beatriz conheceu o amor. Liliana pensa em Gusmão e quando voltará a vê-lo. Nick e Roy se alcoolizam. Eles estão fora do controle e debocham. Aguiar pergunta a Vitória se é verdade o que ela falou a Nelson e quem é o amante dela. Nelson diz a Kendra que Vitória esfregou na cara dele que tem um amante. Nelson diz que nem o amante e nem Aguiar serão os donos de sua casa e que não dará o divórcio a Vitória. Cadela Kendra fica furiosa por Nelson só falar de Vitória e diz que está cansada. Kendra, entende, mulher, que amante não tem exclusividade. Amante é só para usar como papel higiênico. Hello, acorda recalcada. Vitória diz a Aguiar que não tem amantes. Aguiar pergunta se ela quer que ele acredite. Vitória pergunta se ele está pedindo explicações. Aguiar diz que não, mas demonstra ciúmes. Vitória percebe os ciúmes de Aguiar. Aguiar admite que está com ciúmes. Roy imagina que Nick é Liliana e a beija. Nick, pensando ser Gusmão, corresponde ao beijo. Liliana diz a Poliana que quando está triste perde o apetite. Poliana diz que com ela é ao contrário. Digo mesmo, Poliana. Tomásia diz a Poliana e Liliana que Odete está internada no hospital. Jocelyn liga para Vitória e diz que vazou um vídeo de Odete nas redes sociais, onde ela passa mal por culpa de Kendra. Jean-Marie chega no hospital e diz a Stefano que está ali para apoiá-lo. No dia seguinte, Vitória pede a Poliana que prepare suas malas para viajar. Aguiar diz que lamenta, mas que ela não vai a lugar nenhum. Em Miami, Gusmão entra no quarto de Nick. Ele se surpreende ao ver Nick e Roy seminus na cama. Gusmão dá o buquê de flores à empregada. Nick acorda. Gusmão está fora do hotel e Nick sai. Os dois não se veem. Aguiar e Vitória se reúnem no escritório. Aguiar diz que não é conveniente que ela viaje neste momento, pois Nelson pode tentar prejudicá-la. Vitória diz a Aguiar que não irá permitir que ele se meta em sua vida. Ela diz que ele é apenas seu guarda-costas físico e não sentimental. Adriana diz a seu padrinho Antônio que mesmo que a enfermeira Abigail morreu, não vai desistir e vai continuar procurando sua filha. Liliana pergunta ao pai se ele está triste pela viagem de Vitória. Ele confirma e diz que será guarda-costas de Adriana.
Nelson continua pensando no que Vitória disse sobre viajar com seu amante. Depois, Kendra debocha de Salviano por ter acabado o relacionamento com Beatriz. Salviano diz que sente pena da criança que ela carrega, pois o destino deu a ela uma qualquer como mãe. Furiosa com a verdade, Kendra dá um tapa em Salviano. Salviano pergunta a Kendra o que ela fez a Odete. Kendra diz que Odete foi castigada, pois nem poderá mais falar. Salviano diz a Nelson que vai levar Vitória ao aeroporto. Nelson se pergunta quem é o amante de Vitória. Aníbal comemora pela viagem da filha. Vitória pede ao pai que durante sua viagem tente acelerar o processo de divórcio com Nelson. Aníbal tem planos cruéis contra Nelson. Vitória descobre que Beatriz está grávida. Beatriz diz que seu filho é fruto de um abuso sexual. Beatriz pergunta se Vitória quer demiti-la. Vitória diz que não, pois este é o momento que ela mais precisa de apoio. Depois, Nelson pergunta a Vitória em qual local vai se encontrar com seu amante. Vitória responde: "Você não tem direito nenhum de me questionar nada, ou seja, vai ficar com a dúvida. Espero que quando falar no telefone com a nossa filha, não tenha o péssimo gosto de falar para ela que terá um irmãozinho." Nelson exige que Vitória diga quem é seu amante. Vitória diz que não irá falar nada. Beatriz conta a Aguiar que está grávida. Aguiar diz que ela terá seu apoio. Roy e Nick estão com dores de cabeça depois da cachaçaria. Nick pergunta a Roy o nome da mulher que ele ama. Quando Roy vai falar, Omar interrompe. No aeroporto, Guzmão está triste e pensa consigo que a história entre ele e Nick acabou para sempre. Terça-feira, 27 de julho de 2021. No ateliê, Aguiar comunica a Vitória que suas malas já estão no carro. Aguiar segura as mãos de Vitória e diz: "Se cuida bem, eu não estarei lá para te proteger." Vitória diz que sentirá falta dele. Aguiar diz que mesmo que ela esteja longe, uma parte dela fica com ele. Vitória chora. Aguiar também chora fora do ateliê. Vitória se pergunta o que irá fazer sem José Ângelo. Aníbal recebe os testes do teste de DNA de Liliana e confirma que ela é sua neta. Liliana se aproxima e Aníbal aproveita para abraçá-la. Liliana diz a Aníbal que insistirá para que sua avó venha morar na capital. Aníbal diz a Liliana que pagará cursos para ela. Guzmão liga para Aguiar e desabafa. Guzmão diz que vai para Manhattan buscar Amba para assinar o divórcio. Felipe diz a Paula que já não é viciada em jogo e pede que volte para ele. Paula diz que só o vê como o pai de seus filhos. Felipe fica triste, mas a compreende. Roy está desconcentrado no jogo. Omar diz a Roy que ele deixe suas intimidades para dias que não tenha torneio. Roy diz que nunca se envolveu e nunca se envolverá com Nick. Stefano diz a Jean-Marie que as sequelas do derrame que sua mãe sofreu serão graves. Jean-Marie diz que Odete é forte e se recuperará. Odete reage. Kendra chega ali. Odete fica alterada ao ver Kendra, mas não consegue falar nada. Kendra cínica deseja melhoras a Odete. Roy sofre uma queda. Aníbal diz a Antônio que Liliana é realmente sua neta. Antônio incentiva que ele a assuma como uma balvaneira. Aníbal diz que dará um lugar a Liliana em sua casa, mas não como uma balvaneira. Nick escreve mais uma carta a Guzmão. Beatriz diz a Salviano que quer continuar-se separada dele. Salviano pergunta se ela quer ter sua vida antiga com Leonardo. Beatriz diz que não, mas que quer recuperar Guile. Salviano diz que encontrará Guile, diz que respeita a decisão dela e fala que vai se manter afastado. Depois, Beatriz confessa a Gilda que está grávida de Leonardo devido ao abuso sexual. Beatriz diz a Gilda que se Salviano saber, é capaz de tirar a vida do cretino do Leonardo. Nelson vê Aguiar no ateliê estudando no computador. Os dois discutem e Aguiar quase o agride. Nelson diz a Aguiar que o amante de Vitória deve ser Carlos, o primeiro namorado dela. Furioso, Nelson dá um soco em Aguiar e chutes nele. Vitória chega em Miami e visita Nick. Nick começa a chorar e Vitória pergunta o que houve. Nick diz que está emocionada por ela estar ali. Vitória diz que irá para a Argentina a trabalho.
Vitória diz a Nick que Kendra foi muito cruel com ela e só contou mentiras para afastá-la de Guzmão. Nick diz que Guzmão esqueceu rápido dela, pois já está namorando Liliana. Vitória se surpreende. Aguiar agride Nelson. Tomásia diz a Jean-Marie que Odete está pagando caro por suas maldades. Salviano mostra a Nelson o vídeo de Kendra provocando derrame cerebral em Odete. Salviano aconselha que Nelson não se envolva com Kendra, pois podem ligar ele com o derrame cerebral que Odete sofreu. Aníbal visita Odete e debocha ao ver a bruxa como uma cadela com a língua para fora. Aníbal diz a Odete: Odete Longória, a que todos temiam, a que pisava em todos, agora está assim, transformada em um triste e desprezível trapo. Poucas pessoas sobrevivem a um derrame cerebral, e as que vivem ficam com sequelas para o resto da vida. Trágico final para uma rainha, a rainha da maldade. É o fim que você merecia. Você saudável, sua agência nunca pôde competir com a minha. Agora você vai à falência. Eu te prometo, se você conseguir sair daqui, eu vou te mandar uma cadeira de rodas, a mais linda, a mais moderna que existe. Odete fica furiosa com o deboche de Aníbal. Anoitece em Miami. Nick diz à mãe que o que Kendra fez em a enganar foi terrível. Nick diz que Kendra foi capaz de fazer uma falsa página na internet onde Guzmão era um gigolô. Roy chega em casa e se surpreende ao ver Vitória ali. Roy diz a Nick que o eliminaram do torneio e que devem viajar para o Canadá. Nelson vai ao apartamento de Kendra e reclama com o que ela fez com Odete. Nelson diz a Kendra que ela está na boca do povo e que podem a acusar. Kendra diz que se tem um culpado é o gayzinho do Stefano. Nelson fala algo que presta e diz: as preferências sexuais dos outros não é da sua conta e muito menos expô-las em públicas. E não é politicamente correto, com todo esse escândalo, não me convém ser visto com você. Nelson rejeita Kendra e diz que não haverá pelos próximos meses. Kendra fica furiosa e diz que se não se casar com Nelson, não se chama Kendra. Guzmão encontra sua esposa Amba e os dois decidem se divorciarem legalmente. Amba diz que quer se separar dele para se casar com seu amor. Guzmão conta a Amba sua história de amor com Nick. Quarta-feira, 28 de julho de 2021. Nick e Roy saem à viagem para o Canadá. Já em Buenos Aires, na Argentina, Vitória conta sobre seu romance que está escrevendo para uma garçonete. Aguiar faz treinamentos. Liliana faz cursos de jardinagem. Todos estão à procura de Guile. Passam-se 4 meses. Nick continua escrevendo cartas a Guzmão. Guzmão está ainda em Manhattan. Aguiar, Liliana e Adriana passeiam. Vitória continua na Argentina escrevendo seus romances. Nick e Vitória se falam por telefone. Vitória diz à filha que à noite pegará o voo para voltar para o México. Amba e Guzmão já estão se separados, divorciados também. Beatriz está desesperada, pois há meses não vê seu filho e suspeita que Guide está fora do país. Beatriz diz à mãe que ninguém se deu conta ainda que ela está grávida. Leonardo, Guile e Ida estão no sítio. Guile sente falta de sua mãe e pergunta ao pai quando sua mãe irá sair da prisão. O Cruz Credo continua com suas tramóias e mentindo ao filho. Beatriz diz aos pais que sente que vai enlouquecer sem Guile. Paula diz a Beatriz e Felipe que lamenta que Guzmão não tenha resolvido as coisas com Nicole Balvaneira. Beatriz diz aos pais que lamenta ter mentido para Guzmão dizendo que Guile está com eles, mas diz que preferiu mentir do que deixar o irmão preocupado. Salviano diz a Aguiar que em breve ele já será um profissional da segurança. Liliana mudou seu visual por influência de Adriana. A Adriana comprou roupas novas a Liliana. Adriana diz a Aguiar que fica feliz de mimar Lili, pois sente que sua filha também foi muito mimada por seus pais adotivos. Nelson, o traste inútil, começa com suas provocações e insinua que Adriana e Aguiar estão juntos. Adriana diz a Nelson que entende porque todos odeiam ele, já que é insuportável e diz que também o odeia. Nelson diz que ódio será quando Vitória saber que sua irmã roubou seu amante. Adriana manda ele se calar. Kendra já está com a barriga grande e não consegue emprego. Nick parabeniza Roy pelo jogo.
Roy agradece e pede que ela vá ver ele jogando uma partida. Liliana agradece a Adriana pelos presentes. Jean-Marie leva janta para Odete, que ainda segue doente, em sua casa. Odete, mesmo doente, é ignorante, derruba o jantar e consegue dar uma bofetada em Jean-Marie. João Constantino liga para Adriana e a contrata como a fotógrafa do seu filme. A Adriana fica muito feliz. Jocelyn diz a João Constantino, que na verdade é Carlos Gonçalves, que Vitória está voltando para o México. Jean-Marie diz a seus amigos que Odete está muito nervosa e segue paralisada. Poliana diz que mesmo paralisada, a velha segue ruim. Vitória chega ao aeroporto do México. Adriana pergunta a Aguiar se ele sentiu falta de Vitória. Aguiar diz que não quer falar dela. Adriana diz que o silêncio dele é a resposta positiva. Jocelyn leva Vitória para conhecer seu apartamento de solteira. Jocelyn diz a Vitória que a Adriana está feliz andando com Aguiar para cima e para baixo. Jocelyn diz a Vitória que esqueceu seu celular e pede que ela fique ali sozinha por alguns minutos. Carlos e Vitória se reencontram. Carlos diz a Vitória que faz 25 anos que sonha com ela e que está frente a frente com ela. Aguiar se arruma para receber Vitória. Vitória diz a Carlos que está muito surpresa e que ele segue igual. Carlos diz que ela está muito mais bonita do que nunca. Vitória percebe que Jocelyn mentiu e que, na verdade, o apartamento é de Carlos. Carlos quase beija Vitória. Carlos diz a Vitória que trabalha com uma empresa de lácteos. Carlos diz a Vitória que seu sonho de ser um cinematógrafo não se tornou realidade. Vitória está toda contente por estar ao lado de Carlos. Guzmão e Nick seguem pensando um no outro. Nelson segue desprezando Kendra. Kendra e Nelson discutem. Nelson diz a Kendra: já estou cansado, não te aguento mais. Não se liga que cada vez que você se comporta dessa forma, afasta a possibilidade de nos casarmos. Kendra fica furiosa e diz a si mesma: não se preocupe, Mia. Se o seu pai pensa que eu não sei que ele continua apaixonado por sua esposa celulitosa, está enganado. Se soubesse que sua mãe é capaz de fazer qualquer coisa para eliminar o que nos atrapalha, como fiz com a Cristina, a esposa do fazendeiro karateca. Aguiar está no ateliê, aguardando por Vitória. Carlos diz a Vitória que um empregado como ele não conseguiria dar os luxos que Nelson deu a ela. Vitória responde: talvez eu tivesse sido feliz se tivesse me casado com você. Quinta-feira, 29 de julho de 2021. Aguiar prepara tudo no ateliê para receber sua amada Vitória. Vitória conta a Carlos que está se separando de Nelson Brisa. Carlos pergunta de Aníbal. Vitória diz que está bem e pergunta se ele ainda tem rancor de seu pai. Carlos diz que perguntou por obrigação, mas que Aníbal lhe fez muito mal. Vitória diz a Carlos que sua irmã Adriana está ansiosa para trabalhar com João Constantino. Carlos pergunta a Vitória se ela está tão emocionada quanto ele por terem se reencontrado. Aguiar está intrigado pela demora de Vitória. Vitória diz a Carlos que lamenta, na época, não ter tido coragem de enfrentar seu pai pelo amor dos dois. Vitória pergunta a Carlos se ele está casado e se tem filhos. Ele diz que responde num próximo encontro deles. Depois, Carlos liga para Jocelyn e manda que ela não diga nada sobre ele para Vitória. A Aníbal ensina a Liliana a jogar xadrez. Vitória diz a Jocelyn que reconheceu Carlos de primeira quando viu. Nick tem ataque de bulimia. Camila diz às suas amigas que Nick está destruindo a carreira do Roy. Vitória chega à mansão Balvaneira e é recebida amavelmente por Tomásia, Poliana e Jean-Marie. Aníbal abraça a filha ao revê-la. Adriana fica muito feliz ao rever a irmã. Aguiar está muito impaciente no ateliê. Vitória entra em seu ateliê e os dois se reencontram. Os dois abrem um belo sorriso. Jocelyn diz a Carlos que não entendeu porque ele se passou por pobre para Vitória. Carlos diz que quer ver se Vitória é a mesma de antes, que o deixou por um homem rico. Jocelyn diz que não imagina como Vitória reagirá quando descobrir a verdade. Aguiar abraça a Vitória e diz que sentiu muita falta dela. Vitória confessa que também sentiu falta dele. Vitória presenteia Aguiar com uma jaqueta.
Aguiar diz que isso demonstra que ela jamais se esqueceu dele, e a abraça. Carlos diz a Jocelyn que não deixaria nada por Vitória, e sim ela que teria que deixar tudo por ele. No Canadá, Omar avisa Nick que Roy se machucou, pois não seguiu suas recomendações. Roy chega todo nervosinho em casa por ter perdido mais um jogo e culpa Nick. Liliana lê a notícia de que Roy perdeu o jogo. Guzmão liga para Liliana e ela fica tensa. Vitória diz a Aguiar que reencontrou Carlos e diz que foi incrível vê-lo depois de tantos anos. Aguiar se chateia e tira a jaqueta e pede que ela dê esse presente a Carlos e sai do ateliê. Vitória sai atrás dele. Vitória pergunta por que Aguiar está com tantos ciúmes. Vitória diz a ele que foi para a Argentina para se afastar dele, já que eles não podem ficar juntos. Aguiar diz que ela sabe porque não pode estar ao lado dela. Vitória diz: então não me confunda, Aguiar. Não se comporte como um amante abandonado e aceita ser somente meu guarda-costas. Liliana e Guzmão se falam por telefone. Poliana também fala com Guzmão. Aguiar está chateado com Vitória e ela sai do quarto. Mais tarde, Vitória e Carlos combinam de se verem em um restaurante. Kendra manda Roberto eliminar Vitória. Vitória, Adriana e Aníbal jantam juntos. Nelson chega ali e pergunta se o lugar a mais na mesa é dele ou do amante de Vitória. Nelson diz a Aníbal que Vitória pode aparecer grávida do amante que ela tem na Argentina ou do que ela compartilha com Adriana. Adriana se irrita. Adriana pergunta ao pai o porquê ele permitiu que Nelson tivesse essa atitude desrespeitosa com elas. Aníbal diz a filhas que quando nascer o bastardo de Nelson, ele deixará de viver na mansão. Kendra diz a Roberto que enquanto Vitória Balvaneira estiver viva, ela não será feliz. Roberto se recusa a assassinar Vitória, pois levantaria muita suspeita e que Kendra seria a principal suspeita da morte da senhora Balvaneira. Adriana diz a Aníbal que Nelson está chantageando com alguma informação de sua filha. Adriana ameaça o pai, dizendo que se descobrir que ele está sendo chantageado pelo paradeiro de sua filha, jura que ele passará seus últimos dias na cadeia. João Constantino e Adriana combinam de se verem. Carlos diz ao empresário que veio lhe fazer uma proposta. Sexta-feira, 30 de julho de 2021. Vitória conta a Adriana que vai almoçar com Carlos Gonçalves. Liliana diz a Aguiar que falou com Guzmão por telefone. Vitória diz a Adriana que Jocelyn a aproximou de Carlos e que ele continua simpático. Adriana diz à irmã que foi contratada por João Constantino e que vai jantar com ele. Vitória fica feliz. Nelson segue sendo ignorante com a cretina Kendra. Kendra discute com Nelson por ele querer estar junto à Vitória. Depois, Kendra diz a si mesma que Mia tem que nascer logo e que torce para que Nick não volte mais. Roy conta a Nick que terá que ficar meses sem jogar e que fará terapias. Nick descobre que a cobertura que supostamente Milton havia os dado, na verdade, nem dos Paivas é. Nick diz a Roy que não quer voltar para o México para ver Guzmão casado com Ratiana. Liliana conta a Adriana que Guzmão ligou para ela. Adriana fica feliz por Lili. Adriana recebe um presente de João Constantino. Vitória chega no restaurante para almoçar com Carlos e leva Aguiar para acompanhá-la. Carlos chega ao restaurante e cumprimenta Vitória. Aguiar os vê e fica enciumado. Beatriz se recorda de quando Salviano a pediu em casamento. Vitória e Carlos relembram do passado e Aguiar os observa. Carlos vê Aguiar. Vitória diz que ele é seu guarda-costas. Nick continua escrevendo cartas a Guzmão. A Adriana liga para Nick e elas conversam. Nick diz à tia que não quer voltar para o México, pois não quer ver Guzmão casado com a filha de Aguiar. A Adriana diz à sobrinha que Guzmão se demitiu após ela ter se casado e que não casou com Liliana. Nick fica surpresa e diz que Poliana e Liliana mentiram para ela. Nick fica feliz por Guzmão não ter casado com Liliana. Aguiar está com muitos ciúmes de Vitória. Beatriz e Nick conversam por telefone. Nick pede a Beatriz que diga onde Guzmão está. Beatriz diz que ele foi para Miami e que confirmou que ela e Roy estavam felizes. Beatriz passa o endereço de Guzmão para Nick.
Nick fica toda feliz. Carlos diz a Vitória que eles nunca dariam certo devido à diferença da classe social. Vitória diz que o trabalho dele é digno e responsável. Carlos diz que o melhor que Aníbal fez foi ter o demitido. Vitória diz que não e diz que ele teria capacidade de ir muito longe na meta-imagem. Carlos vê Aguiar com uma cara estranha e pergunta se ele está com algum problema. Vitória diz que Aguiar é assim, desconfiado. Nick compra passagem para os Estados Unidos. Nick comunica a Roy que vai para Nova York para buscar Guzmão. Roy fica chateado e diz que vai ser chifrudo. Nick diz a Roy que Guzmão não está casado com Liliana. Nick pede que Roy a deixe ser feliz. Roy pensa consigo que essa pode ser sua chance com Liliana. Liliana diz a Poliana que está preocupada com a reação de Guzmão quando descobrir a mentira das duas. Kendra, cínica, liga para Stefano e pergunta como está Odete. Ele diz que ela segue mal e que a recuperação é lentíssima. Depois, Kendra diz a si mesma que faz tempo que não vê Odete e que vai ir visitá-la. Roy diz a Nick que não a impedirá de buscar Guzmão e pede que ela avise Aníbal, pois ele havia dito que se não a fizesse feliz, iria se lamentar. Roy diz a Nick que deseja que ela seja feliz. Nick fica alegre. Roy fica feliz por Liliana não ter casado com Guzmão. Vitória diz a Aguiar que parece que ele está bravo. Aguiar diz a Vitória que o pretendente dela é bonitão. Minha gente, esse Aguiar é uma figura. Vitória recebe flores de Nelson, mas pensa ser de Carlos. Depois que ela lê o cartão, manda Gilda levar as flores para o escritório de Nelson. Beatriz diz a Aguiar que Leonardo não tem coração e que deve ter envenenado a alma de seu filho contra ela. Guile diz a seu animalzinho: posso contar um segredo? Eu sinto muita saudade da minha mamãezinha. Faz muito tempo que eu não vejo ela. Todas as noites eu peço a Deus que cuide dela e que logo ela saia da prisão. Estou tendo pesadelos com ela, num quarto com grades e ratos. Ela chora e pede que a tirem de lá, mas eu não posso. Guile chora. Ida chora ao ver o neto sofrendo. Beatriz diz a Aguiar que entende Ida, pois o coração de mãe é assim, amoroso. Ida diz a Leonardo que Guile está muito triste e sentindo falta da mãe. Leonardo, infeliz, nem escuta a mãe e diz que aquilo é uma bobagem. Leonardo diz a Guile que no dia seguinte é aniversário dele e o que quer de presente. Guile diz que quer que sua mãe saia da cadeia e fique com ele. Leonardo diz que isso é impossível, pois Beatriz roubou mais coisas que um colar. Guile chora e abraça a avó. Jocelyn diz a Carlos que não pode mentir a Vitória. Vitória diz a Aníbal que reencontrou Carlos Gonçalves e que o convidou para almoçar. Vitória diz que Carlos trabalha com lácteos. Aníbal diz que Carlos sempre foi e sempre será um miserável, morto de fome, e diz que a salvou de se casar com ele. Vitória diz ao pai que ser pobre não é pecado. Aníbal diz que não é pecado, mas é uma atrocidade. Vitória ignora o preconceito do traste do pai. Nelson diz a Vitória que ela tem tempo de ficar juntinha a Aguiar, mas que o despreza. Vitória diz que Nelson não entendeu ainda que a relação deles acabou. Vitória pede que Nelson anote na lista dela que ela tem mais um amante, Carlos Gonçalves. Em Nova York, Amba e Guzmão tomam café juntos. Salviano alerta Aguiar que se ele ama Vitória, vai ter que enfrentar além de Nelson, Aníbal também. Aguiar diz ao amigo que Aníbal jamais o aceitaria como genro, pois é um caipira. A Adriana já está pronta para o jantar com João Constantino. Adriana torce o tornozelo. Aguiar tenta ajudá-la e faz massagem nos pés dela. Vitória vê e fica enciumada. Liliana diz a Adriana que ela está linda. Adriana comenta com Vitória que quando está com Liliana, sente que está com sua filha Lúcia. João Constantino liga para Adriana e cancela o jantar devido a um imprevisto. Depois, na cozinha da mansão Balvaneira, Liliana chama o pai para saírem para comer panquecas. Adriana diz a Liliana, Aguiar e Vitória que João Constantino cancelou o jantar. Liliana convida então Adriana para sair com ela e seu pai. Aguiar fica feliz com a ideia e pergunta se Vitória se incomoda se os três saírem juntos.